Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós estudaremos as orações coordenadas. Mas o que é uma oração? Você sabe? Então, vamos descobrir junto. A oração é uma unidade sintática. Trata-se de um enunciado linguístico cuja estrutura caracteriza-se obrigatoriamente pela presença de um verbo, ou seja, a oração é uma unidade sintática que tenha verbos. Observe alguns exemplos de orações. Corra! Esses doces parecem muito gostosos. Chove muito no inverno. Notem que essas unidades sintáticas têm a presença de verbos que estão grifados. Portanto, essas unidades sintáticas são chamadas de orações. Pronto, agora nós aprendemos o que é uma oração e nós vamos passar adiante. Agora nós vamos descobrir o que é uma oração coordenada. As orações coordenadas são orações independentes, ou seja, não há relação sintática entre elas. Elas são classificadas em dois tipos, orações coordenadas sindéticas e orações coordenadas assindéticas, né? Então, o que é uma oração coordenada? Oração nós já sabemos que é uma unidade sintática que tenha verbo, e coordenadas são as orações independentes, elas não dependem uma da outra. E agora nós descobrimos que elas são classificadas em dois tipos, em sindéticas e assindéticas. Vamos descobrir cada uma delas. As orações assindéticas. As orações coordenadas assindéticas são caracterizadas pelo período composto justaposto, ou seja, não são ligadas através de nenhum conectivo. E o que é um conectivo mesmo? Já já nós vamos descobrir. E eu trouxe esses exemplos para vocês. Chegamos na praia, nadamos, jogamos e comemos. Pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo. Não tem vontade de comer, estudar e sair. Notem que esses exemplos nós não temos a presença de nenhum dos conectivos. Eles são ligados entre si através de vírgulas, que é por isso que diz que eles são caracterizados pelo período composto justaposto. Eles têm a presença de vírgula. Então, lembrando novamente que as orações assindéticas não têm nenhuma conjunção, tá bom? E agora nós vamos às orações sindéticas. As orações sindéticas, elas são caracterizadas pelo período composto, ligado através de uma conjunção ou de uma locução coordenativa. Ou seja, as orações sindéticas, elas são o contrário das orações assindéticas. Se nas assindéticas nós não tínhamos conjunções, nas sindéticas nós temos a presença de conjunções. Assim, dependendo dos conectivos presentes nas orações, elas podem ser classificadas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. E nós vamos descobrir cada uma delas detalhadamente. Mas, primeiro, nós vamos descobrir o que é uma conjunção, não é verdade? Conjunções são palavras que atuam como elementos de ligação entre duas orações ou entre termos semelhantes de uma oração. As conjunções são invariáveis, ou seja, elas não sofrem flexão em gênero e número. As conjunções, elas servem justamente para ligar um termo de uma oração à outra. E essas conjunções, elas são invariáveis, o que isso quer dizer que elas permanecem do jeito que elas estão, não sofrem variação. Aqui nesse quadro, eu tenho as principais conjunções coordenativas, que está nesse quadrinho do meio. Do lado esquerdo, eu tenho a classificação das orações coordenadas sindéticas. Como eu já disse para vocês, elas são 5. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. E aí no meio, eu tenho as conjunções de cada uma dessas classes. Nas aditivas, quem é que eu tenho? E, nem, mas também. Então, quando você estiver lendo uma oração que tiver a presença de um desses termos aí, vocês já vão saber que elas são o quê? Conjunções e que elas vão estar ligadas às aditivas. E aí nós temos as adversativas, que elas têm como conjunções. Mas, porém, todavia, contudo e entretanto.
E só lembrando uma coisa, essas orações aí, essas conjunções, perdão, elas são apenas algumas das que existem, tá bom? E o quadro das conjunções é bem extenso e a gente traz apenas as mais importantes. Já a alternativa tem ou, ora, ora, quer, que. Conclusiva, nós temos portanto, logo, por isso e o pois, que ele é proposto ao verbo. E nós temos a explicativa, que é porque, que e pois, quando está anteposto ao verbo. E agora eu explicarei detalhadamente para vocês cada uma dessas classes das orações coordenadas sintéticas. É muito importante que vocês escrevam no caderno de vocês, pois esse é um conteúdo bem extenso que nós estudaremos em outras aulas também. Ok? Então, só relembrando, as orações coordenadas sintéticas, elas são divididas em 5. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. E cada uma dessas classes, elas têm as presenças de conjunções, certo? Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar pelas aditivas. As orações coordenadas sintéticas aditivas são aquelas que transmitem uma ideia de adição, de soma, ou seja, aditiva é uma ideia de adição, de somar. Os conectivos que coordenam as orações aditivas são esses que estão em vermelho. E, nem, não só, mas também e etc. Porque as conjunções, elas são muito extensas. E essas daqui que eu estou trazendo para vocês são as mais importantes. Então, vamos ao exemplo. Chegamos à praia e nadamos. Vocês estão notando a presença dessa soma, dessa adição? Fomos à praia. Quando chegamos lá, nadamos. Nós fomos, chegamos e nadamos. Não faz, nem deixa ninguém fazer. Também tem uma ideia de adição. A pessoa não faz, nem deixa ninguém fazer. Gosta de ficar em casa, mas gosta de sair. Ou seja, também tem uma adição. A pessoa gosta de ficar em casa e também gosta de sair. Entenderam? Vamos para a segunda, que é a oração coordenada sintética adversativa. As orações coordenadas sintéticas adversativas são aquelas que transmitem uma ideia de oposição, de contraste. É algo que é oposto, é algo que é contrário. Os conectivos que coordenam as orações adversativas são mas, contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto e etc. Lembrando que esses aqui são os mais importantes. Exemplos: eles queriam sair, porém estava chovendo. Nota que tem uma oposição, queriam sair, mas não podiam porque estava chovendo. Seu mau feitio, no entanto, deixou todos desanimados. Também tem uma ideia de quê? De oposição, de contraste. Trabalha, mas nunca guarda dinheiro. O mas e o porém, eles têm o mesmo significado. Eu posso trocar um por o outro que terá o mesmo sentido. E eles sempre terão um sentido de oposição. A pessoa trabalha, mas nunca tem dinheiro, nunca guarda dinheiro, tá bom? As orações coordenadas sintéticas alternativas são aquelas que enfatizam uma escolha dentre as opções existentes. Já está dizendo o nome. Alternativa é uma alternância. Os conectivos que coordenam as orações alternativas são ou, ora, ora, quer, seja. Lembrando novamente a vocês que a presença desses pontinhos aí entre as duas conjunções é porque na frase alguma coisa vai vir no meio das duas conjunções. Vamos ver, ó. Ora gosta de vestidos, ora gosta de sapato. Fale agora ou cale-se para sempre. Vou falar com ele, quer você queira, quer não. Notaram como essas conjunções, elas estão indicando uma alternância, uma escolha? Fácil, não é? Já as orações coordenadas sintéticas conclusivas, elas expressam o quê? Conclusões. E os conectivos que coordenam as orações conclusivas são
logo, portanto, pois, por isso e etc. São os exemplos, né? São adolescentes, logo irão namorar. Então, é uma ideia de quê? De conclusão. Se vocês são adolescentes, logo vocês irão namorar. Cheguei atrasada, portanto, terei que aguardar que me chamem novamente. É uma conclusão que eu tirei. Se eu cheguei atrasada, eu terei que aguardar a minha vez. Tirou o bolo do forno agora mesmo, por isso não pode comer já. Então, é uma conclusão. Você não pode comer esse bolo agora, porque ele saiu do forno agorinha. E, por último, nós temos as orações coordenadas sintéticas explicativas, que expressam uma explicação sobre algo que foi referido anteriormente. Os conectivos que coordenam as orações explicativas são porque, que e pois, e etc, né? E temos, por exemplo, descemos do carro porque o trânsito estava parado. Ela não sabe da novidade, pois não disse nada. Notem que esses conectivos, eles trazem explicação do que foi dito anteriormente. E lembrando uma coisa, para a palavra porque ser um conectivo, ele precisa estar junto e sem acento, tá bom? E agora eu trago para vocês a diferença entre o pois explicativo e o pois conclusivo. Se vocês olharem novamente no quadrinho aí, vocês vão ver que o pois ele faz parte de duas classes, tanto da conclusão quanto da explicação. Quando é que ele vai ser conclusivo? Quando ele vier antes do verbo e entre vírgulas, né? Bem facinho, a gente pensa o quê? Quando o pois vier entre duas vírgulas, a gente já sabe que ele é o quê? Conclusivo. E quando é que ele é explicativo? Quando ele vem depois do verbo e é regida por apenas uma vírgula, que é uma vírgula que vem antes. Ó, ele está triste, pois está chorando. Ele está triste porque está chorando. E João está chorando, está, pois, triste. João está chorando, está, portanto, triste. Fácil, não é o nosso conteúdo de hoje? E eu trouxe esses exemplos para a gente exemplificar o que nós estudamos na nossa aula de hoje, certo? Espero que vocês escrevam no caderno de vocês, para a gente poder responder junto, tá bom? Então, vamos lá, o item A. Não fomos ao aniversário, porém trouxemos o presente. Notem que essa oração, ela traz uma ideia de oposição. Nós não fomos ao aniversário, porém trouxemos o presente. Não é uma ideia contrária, não é um contraste, uma oposição? Sim. E ao verificarmos melhor esta oração, nós podemos perceber que nós temos a presença do conectivo, porém, que faz parte das orações coordenadas adversativas. Então, essa oração aí do item A chama-se oração coordenada sindética adversativa, tá bom? O item B. Ou tenta se qualificar melhor, ou serás demitido. Notem agora que nesse item B, essa oração traz uma ideia de escolha. Ou você tenta se qualificar melhor, ou você vai ser demitido. E nós vimos aí a presença do conectivo ou, que indica uma ideia de escolha. Então, o item B será uma oração coordenada sindética alternativa. Item C. Conseguimos obter um ótimo resultado, pois nos esforçamos bastante. É importante nós frisarmos o seguinte, né? A importância de sabermos identificar e diferenciar o pois explicativo e o pois conclusivos. Vamos relembrar. O pois conclusivo, ele vem entre vírgulas e nós podemos substituí-lo por portanto. E o pois explicativo, ele vem depois de uma vírgula, aliás, né? Antes da palavra pois vem uma vírgula, nós podemos substituí-lo por porquê. Então, vamos lá verificar. Ó. Conseguimos obter um ótimo resultado, portanto, nos esforçamos bastante. Ou conseguimos obter um ótimo resultado porque nos esforçamos bastante? Notem que a conjunção aí adequada será a conjunção porque, pois o pois e o porquê eles dão uma explicação. Então, o item C será uma oração coordenada, sindética,
explicativo, que está explicando algo. Item D. Viajamos muito e chegamos exaustos. Notem aí a presença de uma conjunção bem pequena, mas que faz toda a diferença numa frase, que é a conjunção e. Essa conjunção ela dá uma ideia de adição. Viajamos muito, chegamos exaustos. Então, é uma oração coordenada, sintética, aditiva. E por último, no item E, nós temos: Sérgio foi bom filho, logo será um bom pai. Sérgio foi um bom filho, portanto, será um bom pai. Notem que a presença da conjunção logo exerce uma função de conclusão, está concluindo alguma coisa, né? Então, é uma oração coordenada, sintética, conclusiva. E aí, conseguiram absorver o conteúdo de hoje? Espero que sim.